Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de falarmos a respeito do capítulo 17 do livro Agenda Cristã, em Verdade. Então nós vamos ler o texto e em seguida faremos os comentários. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante, a ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue o Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Feita a leitura da página, eu vou procurar fazer em alguns itens uma ligação com coisas do mundo, né? Então aqui no caso, primeiro item aqui, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. Então aqui tem aquela passagem em que o companheiro, né, um sábio, uma pessoa, um espírito evoluído, ele estava com seus discípulos e ele ia atravessar um rio, né? Aí ele viu um escorpião se afogando. O escorpião estava sendo levado pela correnteza. Aí ele pegou o escorpião, tirou ele da água, e era uma época de chuva, né? E que os discípulos iam atravessar de barco. E aí ele falou assim: deixa que eu levo o escorpião lá para o outro lado, porque ele é um ser vivo e ele também merece ser salvo, né? Aí um discípulo falou assim: o senhor tá louco? O escorpião vai morder o senhor. Ele: não, eu vou levá-lo. Aí levou. Aí quando chegou lá do outro lado, claro que o escorpião seguiu a sua natureza instintiva e mordeu o sábio, né? A pessoa espiritualizada. E aí o irmão começou a desencarnar, né? Que naquela época não tinha antídoto contra veneno de escorpião. Aí o discípulo falou assim: tá vendo? Aí o discípulo pegou e ia matar o escorpião, né? Ia pegar o escorpião e ia pisar, né? Ia matar com raio, ia pegar uma pedra. Aí quando ele ia pegar a pedra e jogar no escorpião, sabe, falar assim: não, meu filho, a minha natureza é de perdoar e a dele é de envenenar. E desencarnou. Então é isso que está falando aqui, ó. Aqui no caso, o pecador, né, seria simbolicamente o escorpião, que na verdade, coitado, nem é pecador, né? Mas ele está simbolizando aquelas pessoas que gostam de envenenar a vida alheia, né? Então tem muita gente que gosta de envenenar a vida dos outros. E aí a gente tem que desenvolver, que é difícil, não estou dizendo que é fácil, nem que eu faço. Tá? Eu não gosto de ficar enganando vocês, me passando de santo que eu não sou. Eu sou uma pessoa que estou me esforçando para melhorar um pouco. Então, em muitas ocasiões, eu realmente não me controlo e falo coisas que não deu. Por exemplo, estou falando com vocês sinceramente. Por exemplo, eu já fui vítima de racismo, mas eu não sei se eu estivesse na rua e uma pessoa viesse me agredir com racismo, chamando de negro, disso, daquilo, não sei qual seria a minha reação. Eu tentaria, logicamente, lembrar daqueles ensinamentos da doutrina para ter calma, para não reagir, né? Não ficar querer agredir a pessoa, mas eu não sei se eu teria essa tranquilidade para moderar minhas palavras. Não é? Então,
é uma luta. Eu estou falando isso porque é uma luta que a gente tem que estabelecer conosco para nós nos agirmos, né, com essa sabedoria do mestre, né, que deixou que o escorpião mordesse ele. E aí quando o discípulo foi esmagar o escorpião, ele falou: não, meu amigo, meu filho, o escorpião, a natureza dele é de envenenar e a minha é de perdoar. Aqui o sábio não satiriza o ignorante, esclarece fraternalmente. Então, outro exemplo é de Gandhi, né? Então, relata-se que Gandhi, ele recebeu uma vez 2 jornalistas ingleses que foram querer aprender com ele como é que é ser sábio, ou como é que é ser uma pessoa que tenha sabedoria ou conhecimento espiritual. Aí chegaram, né, falaram com Gandhi que ele estava ali para fazer uma espécie de um curso, né, com ele, ou ver os exemplos dele. Aí o Gandhi falou assim: sejam bem-vindos. Então, para vocês começarem a aprender, aqui 2 vassouras vocês vão limpar o banheiro. Aí eles foram. Aí no dia seguinte, eles se apresentaram: vai limpar o banheiro. Aí ficou um tempo, acho que uma semana mais ou menos, mandando os jornalistas limpar o banheiro. Aí no final da semana, né, eles já estavam querendo voltar para a Inglaterra. Falou: o cara tá enrolando, né? Perdão, tô com uma linguagem não adequada. O cara não, o irmão, né? Ele tá querendo nos enganar, tá aqui nos enrolando. Aí falou: Gandhi, vamos embora, que eu já vi que o senhor não quer ensinar nada pra gente, quer fazer a gente de empregado. Aí o Gandhi olhou pra ele e falou assim: a primeira lição da busca da sabedoria é a humildade. Quer dizer, ele poderia, né, o Gandhi aqui poderia satirizar, né, falar: olha, vocês 2 são 2 presunçosos, né, vieram aqui para ficar, querer aprender o que vocês não vão conseguir. Não. Ele falou assim: olha, o primeiro item da sabedoria é a aquisição da humildade. Aí eles foram lavando o banheiro, até que chegou um momento em que o Gandhi foi dando a eles outras oportunidades, né? Conversando com eles, falando sobre as experiências de vida dele. Aí eles foram realmente aprendendo efetivamente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. Aqui no caso é uma passagem da vida do Chico Xavier, em que ele estava para lançar um livro, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então ele estava para publicar um livro e foi numa livraria de Belo Horizonte, né, que o lançamento seria nessa livraria. Eu acho que era um daqueles livros da série Nosso Lar. Aí ele chegou, né, ele chegou antes, né, porque o trem dele chegou antes, né, e aí ele foi antes do combinado para a livraria para ficar ali esperando, né. Aí ele chegou, se apresentou, e o Chico, aquele jeito humilde, né, de, assim, a aparência dele física também não era uma pessoa, assim, bonita, né, naquele padrão que a gente sabe, né, de beleza. Aí o empregado falou: ué, o que o senhor tá fazendo? O senhor é o Chico Xavier? O senhor acha que o Chico Xavier ia vir pra cá com essa roupa ridícula que o senhor tá? E um homem feio igual o senhor? Fica, vai embora, não sei o quê. Aí o Chico pegou, saiu, não falou nada, ficou lá fora. Aí quando o pessoal chegou da editora, né, a FEB ou uma outra editora, aí, Chico, não sei o quê. Aí o rapaz foi se desculpar, né? Aí ele falou assim: meu filho, não tem problema nenhum, isso aí eu relevo. E aí, a partir daquele momento, esse rapaz que não era espírita se tornou espírita. Então é o que está falando aqui, ó: o iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara ele a cena. Quer dizer, se o Chico tivesse ficado falando, brigando com um rapaz, ele falasse: aí, tá vendo como é que os espíritas agem? Escreve livro, fala que é evoluído, aí como é que ele é. Então ele aclarou a cena daquele companheiro. Quer dizer, ele se tornou espírita por causa daquela atitude do Chico. Ok? Vamos pro próximo. Não sei se vai dar para dar exemplo para todos, mas eu vou tentar o que eu conseguir aqui, eu falo para vocês.
O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é que mais reclama o pastor. Essa passagem aqui me lembra aquela colocação, aquela passagem da vida de Saulo de Tarso, em que ele estava no Sinédrio. Ele foi lá, ele ainda não era Paulo de Tarso, era Saulo de Tarso, e ele no Sinédrio soube que tinha surgido um orador brilhante na Casa do Caminho. Aí ele falou, não é possível, eu com a minha retórica, eu derrubo esse brilhante aí rápido. Vamos lá. Aí pegou aquele grupo dele e foi até lá. Chegando lá era Estevão, né? Estevão era inspirado por Jesus, pelos espíritos superiores. Então eu não vou descrever em detalhes, mas houve uma batalha de retórica entre o ensinamento de Jesus e os ensinamentos de Moisés. E Estevão sabia também o Antigo Testamento, ele não sabia só o que Jesus tinha ensinado, ele sabia, tinha conhecimento também sobre a chamada Torá. Aí ele foi rebatendo tudo que o Saulo de Tarso falava. Aí o Saulo de Tarso foi ficando irritado, aí chegou um momento que ele deu um tapa no rosto do Estevão, né? E aí até saiu sangue da boca dele, que foi aquele soco bem forte, bem potente. Aí o Saulo quis ironizá-lo, falou assim, esse seu Jesus aí te ensina a ser covarde? Aí o Estevão respondeu, não, Jesus me ensina a perdoar os meus inimigos. Então é o que está falando aqui, ó. O orientador não acusa o aprendiz, a ovelha insegura é que mais reclama o pastor. Quer dizer, naquele momento, o Saulo de Tarso, ele era Saulo ainda, era uma ovelha insegura ainda, né? E precisava de um pastor para orientá-lo, né? O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. Então tem uma passagem também bem significativa de que o primeiro espírito que Jesus procurou depois do seu desencarne foi Judas. Ele foi até lá no Vale dos Suicidas, que aí na Bíblia está falando que foi no inferno, né? Mas a gente sabe que não é inferno, inferno é um simbolismo. Então ele foi ao Vale dos Suicidas e Judas estava lá arrependido, né? Aí Jesus o perdoa e leva todo aquele grupo de espíritos que estavam naquele momento no Vale dos Suicidas para regiões de recuperação. Logicamente que nós sabemos que não é uma ascensão imediata. Então Judas ele teve que passar por várias reencarnações para ele se redimir do que ele tinha feito, né? Assim como todos aqueles que lá estavam. Jesus o tirou daquela situação de suicida para uma situação de espírito que estava pronto a se redimir. Então é por isso que ele está colocando aqui, o bom não persegue o mal, quer dizer, Jesus que é bom, ele não vai perseguir quem é mal, ele vai procurar, né, ajudá-lo, né? O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. Aqui no caso é aquela pessoa que é forte, ela não vai destruir quem é fraco. E esse forte aqui não é forte fisicamente, é forte moralmente. Aí tem a passagem de Joana de Ângeles, em que ela está diante do suplício que ela ia passar, e aí o guarda fala assim, esse teu Jesus aí só te ensina a morrer? Aí ela fala, não, falou igual o Estevão, né? Não, Jesus me ensina a amar aqueles que me perseguem. E levou o seu filho a desencarnar também, apesar que ele não queria, mas ele foi levado a desencarnar, ele não abjurou o Cristo. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. Aqui no caso eu vou falar sobre um companheiro que nós tivemos na nossa casa, que é o Sr. Ercival, que ele era uma pessoa humilde efetivamente, né? Aí ele tinha uma esposa que era evangélica, ela todo dia que ele saía pro centro brigava com ele. Falava que ele era endemoniado e falava uma série de coisas, né? Aí ele falou para ela assim, minha irmã, fique com a sua religião, que eu fico com a doutrina. Ele sempre falava isso para ela. Então aí ele agindo dessa forma, ele conseguia continuar na casa espírita, apesar de toda a pressão que ela fazia para ele não ir
para lá. E ele estava desempregado, ele ficou muito tempo desempregado. Aí um dia o pastor da igreja dessa irmã foi lá na casa dele e falou assim: olha, seu Ercival, se o senhor se tornar cristão, né, que eles só eles são cristãos, se o senhor se tornar cristão, eu lhe arranjo um emprego imediatamente lá na minha igreja, o senhor vai ganhar bem. Aí a mulher dele assim: aí, tá vendo, Ercival? Aí ele falou igual que ele falava para ela: meu irmão, fique com a sua religião, que eu fico com a doutrina. Então a mulher dele ficou possessa, né? Porque falou: ai, tá vendo? Por isso que a gente não melhora de vida, que você não larga isso. Então é o que ele tá falando aqui, ó. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente a favor dele. Quer dizer, a gente tem certeza que um dia, quando essa companheira desencarnar, não tive mais contato com ela, ela já era uma senhora idosa também, ele desencarnou antes dela, né? E ela vai entender, né, essa passagem aqui, né? Ela vai ver tudo que a doutrina fala é real e que ela, coitada, quer dizer, ela evoluiu dentro do aspecto da religião dela, mas ela tem aquele problema da intolerância religiosa, né? Que é um problema sério que temos até hoje. O sincero ninguém perturba, harmoniza a todos. Quer dizer, então, quando a gente atua, né, ou quando nós somos espíritas, nós não podemos usar o chamado sincericídio, que é aquelas verdades, você usar a verdade como uma arma, né, de querer ridicularizar o outro. Então nesse caso aqui tem uma passagem de um companheiro que ele era negro e fisicamente assim, meio estranho, né, a aparência dele. Então ele estava num avião e um homem branco, né, lá nos Estados Unidos, ele é americano, ele era um cientista negro, né, renomado, físico nuclear. Aí o branco tava lendo um livro. Aí ele virou pro irmão e falou assim, o negro falando pro branco: esse livro é muito bom, né? Aí o branco olhou pra ele e falou assim: e você sabe lá o que é isso aqui? Você é um burro? Aí usou o sincericídio, né? Naquela visão racista. Aí chegou ele ficou quieto, não falou mais nada. Aí chegou no aeroporto e o piloto, né, falou assim: olha, eu pediria a vocês uma salva de palmas para o doutor, eu não sei o nome dele, é um cientista americano. Eu vi esse vídeo, né, e estou compartilhando com vocês. Para o doutor fulano de tal, autor do livro tal, que era o livro que ele estava lendo, que está conosco, uma salva de palmas. Aí todo mundo levantou, começou a aplaudir o rapaz negro e foi parabenizar. Aí o outro ficou de queixo caído, né? Aí ele falou: eu publiquei o livro, por isso que eu tenho conhecimento sobre física nuclear. Então esse negócio de sincericídio, né, a gente tem que tomar cuidado. Sincero ninguém perturba, harmoniza tudo. Ele poderia até falar assim: não, meu irmão, o branco, né, racista, não, meu irmão, olha só, você sabe mesmo isso, né? E procurar ser mais cuidadoso na fala, né? Mesmo que ele não acreditasse que o rapaz era cientista, tinha que ser mais cuidadoso na fala. Mas ele, infelizmente, não foi. O simples não critica o vaidoso, socorre-se em alarde sempre que necessário. Quer dizer, então aqui também a simplicidade ela tem que ser tranquila, né? Não é ficar você criticando aquele que é vaidoso ou ficar ofendendo o outro, né? Tem que ser uma coisa tranquila. O cristão não odeia, né, nem fere, segue o Cristo servindo ao mundo, e de outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Quer dizer, então, meus irmãos, finalizando aqui o nosso comentário, a gente tem que ver o seguinte, que nós temos que ser bastante cuidadosos na nossa fala. Por exemplo, vocês viram aqui, eu falei umas 5 vezes cara, né? Usei esse termo cara, e eu não posso fazer isso, né? Eu, enquanto espírita, e me colocando como uma pessoa que está fazendo um estudo, eu tenho que ter uma linguagem adequada. Eu estou gravando um vídeo que vocês vão ver, então eu tenho que ter uma linguagem adequada. Então foi um erro que eu cometi
Eu peço desculpas a vocês. Então, o que eu estou falando aqui, de outro modo, os cheios de virtude são meras capas exteriores. Quer dizer, eu podia ficar aqui quieto falando assim, eu falei cara mesmo, todo mundo fala, o que é que tem? Mas eu não quero fazer com que a pouca virtude que eu tenho seja apenas uma capa. Eu tenho que realmente, né, dar o exemplo de que eu reconheço quando eu erro. E podia também não falar nada para vocês sobre essa minha atitude, que eu não sei qual será. Talvez eu tenha em algum momento que me deparar com isso, de uma pessoa vir me ofender na rua sobre esse negócio do racismo. Eu ainda tenho essa limitação, né? Confesso a vocês que tenho. Quando eu era jovem, durante o período da escola, eu já sofri racismo, mas era numa outra época, um outro momento, eu era muito novo, eu estava numa situação totalmente diferente de hoje, né? E hoje essa questão do racismo é muito complexa e eu acho que cabe a nós negros a indignação. Mas a gente, nessa questão da indignação, nessa questão da luta pelos direitos, nós também temos que ser cuidadosos. Nós, que eu digo nós negros, porque senão a gente pode usar racismo ao contrário, né? No meu entendimento, eu estou abrindo aqui, ampliando o assunto, né? Eu acho importante a gente falar sobre esse tema. O racismo não é culpa do branco, né? O racismo é culpa de um sistema que ainda é deficitário. Então eu não vou culpar o meu amigo branco, não vou culpar o branco pelo erro, né? Eu não posso nem culpar o racista pelo erro. O erro está na sociedade, que é desigual, que não oferece oportunidade a todos e que por isso que persiste essa visão. Então eu tenho o direito de me indignar com esse estado de coisas, mas eu tenho que saber conduzir as minhas atitudes para não entrar em choque com aquilo que a doutrina relata. Então, por exemplo, se uma pessoa vier para cima de mim, eu creio que eu vou sair do lugar, não vou ficar ouvindo, querendo debater, gravando, porque, entendeu? Assim, sabe, eu acho que não vai... eu tô falando como espírita, né? Se eu fosse uma pessoa não espírita, tudo bem, poderia falar, não sei o que, brigar com a pessoa e tal, mas eu acho que é melhor me silenciar e me retirar do local. É o que eu pretendo fazer, eu espero que eu consiga. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e até o próximo estudo.